Capítulo 1. Pequena Conferência Espírita. Primeiro Diálogo. O Crítico. Visitante. Eu vos direi, Senhor, que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, e que disso estou persuadido. Não existem senão na imaginação. Todavia, diante da evidência, seria preciso se inclinar, e é o que farei se eu puder ter provas incontestáveis. Venho, pois, solicitar de vossa bondade a permissão para assistir somente a uma ou duas experiências para não ser indiscreto, a fim de me convencer se for possível. Allan Kardec. Desde um instante, Senhor, que vossa razão se recusa a admitir o que nós consideramos fatos comprovados, é que vós a crede superior a de todas as pessoas que não compartilham de vossa opinião. Eu não duvido do vosso mérito e não teria a pretensão de colocar a minha inteligência acima da vossa. Admiti, pois, que eu me engano, uma vez que é a razão que vos fala e que esteja dito tudo. Visitante. Todavia, se vós chegasseis a me convencer, eu que sou conhecido como um antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à vossa causa. Allan Kardec. Eu lamento, Senhor, mas não tenho o dom dos milagres. Pensais que uma ou duas sessões bastarão para vos convencer? Isso seria com efeito um verdadeiro prodígio. Foi-me necessário mais de 1 ano de trabalho para eu mesmo estar convencido, o que vos prova que, se o sou, não foi por leviandade. Aliás, Senhor, eu não dou sessões e parece que vos enganaste sobre o objetivo de nossas reuniões, já que nós não fazemos experiências para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Visitante. Não desejais, pois, fazer prosélitos? Allan Kardec. Por que eu desejaria fazer de vós um prosélito, se vós mesmo isso não o desejais? Eu não forço nenhuma convicção. Quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruírem e que me dão a honra de solicitar-me esclarecimentos, é para mim um prazer e um dever responder-lhes no limite dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, que como vós têm convicções firmadas, eu não faço uma tentativa para os desviar, já que encontro bastante pessoas bem dispostas sem perder meu tempo com as que não o são. A convicção virá, cedo ou tarde, pela força das coisas, e os mais incrédulos serão arrastados pela torrente. Alguns partidários a mais ou a menos no momento não pesam na balança. Por isso, não verei jamais zangar-me para conduzir as nossas ideias àqueles que têm tão boas razões como vós para delas se distanciarem. Visitante. Haveria, entretanto, no meu conhecimento mais interesse do que vós o credes. Quereis-me permitir explicar-me com franqueza e me prometer não vos ofender com minhas palavras? São minhas ideias sobre o assunto e não sobre a pessoa a qual me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem partilhar sua opinião. Allan Kardec. O Espiritismo me ensinou a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a não me ofender com palavras. Se vossas palavras saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, concluirei com isso que sois um homem mal educado, eis tudo. Quanto a mim, prefiro deixar aos outros os erros, ao invés de os partilhar. Vede só por isso que o Espiritismo serve para alguma coisa. Eu vos disse, Senhor, não me empenho de nenhum modo em vos fazer partilhar minha opinião. Respeito a vossa, se ela é sincera, como desejo que se respeite a minha. Uma vez que tratais o Espiritismo como um sonho quimérico, vindo para mim, dizeieis a vós mesmo, eu vou ver um louco. Confessai-o francamente, isso não me melindrará. Todos os espíritas são loucos,
é coisa convencionada. Pois bem, senhor, uma vez que olhais isso como uma doença mental, sentiria escrúpulo em vô-la comunicar. E eu me espanto que com um tal pensamento vós procureis adquirir uma convicção que vos colocará entre os loucos. Se estáis antecipadamente persuadido de não poder ser convencido, vossa tentativa é inútil, porque não tem por objetivo senão a curiosidade. Abreviemos, pois, eu vos rogo, porque eu não teria tempo a perder em conversas sem objetivo. Visitante. Podemos nos enganar, iludir-nos, sem por isso ser louco. Allan Kardec. Falai claramente. Dizeis, como tantos outros, que é um capricho que tem seu tempo. Mas convireis que um capricho que em alguns anos ganhou milhões de partidários em todos os países, que conta com sábios de todas as ordens, que se propaga de preferência nas classes esclarecidas, é uma singular mania que merece algum exame. Visitante. Eu tenho minhas ideias sobre esse assunto, é verdade. Elas, porém, não são tão absolutas que eu não consinta sacrificá-las à evidência. Eu vos disse, pois, senhor, que tendes um certo interesse em me convencer. Eu vos confessarei que devo publicar um livro onde me proponho demonstrar, ex-professo, o que eu vejo como um erro. E como esse livro deve ter um grande alcance e atacar vivamente os espíritos, se eu chegar a ser convencido, não o publicarei. Allan Kardec. Eu ficaria desolado, senhor, por vos privar do benefício de um livro que deve ter um grande alcance. Eu não tenho, de resto, nenhum interesse em vos impedir de fazê-lo, mas lhe desejo, ao contrário, uma grande popularidade, já que isso nos servirá de prospectos e de anúncios. Quando uma coisa é atacada, isso desperta a atenção. Há muitas pessoas que querem ver os prós e os contras, e a crítica a faz conhecida daqueles mesmos que dela não sonhavam. É assim que a publicidade, frequentemente, sem o querer, aproveita aqueles aos quais se quer prejudicar. A questão dos espíritos, aliás, é tão palpitante de interesse e ela espicaça a curiosidade a um tal ponto que basta mencioná-la à atenção para dar o desejo de aprofundá-la. Visitante. Então, segundo vós, a crítica não serve para nada? A opinião pública não conta para nada? Allan Kardec. Eu não considero a crítica como a expressão da opinião pública, mas como uma opinião individual que pode se enganar. Lede a história e vereis quantas obras-primas foram criticadas quando apareceram, o que não as impediu de permanecerem obras-primas. Quando uma coisa é má, todos os elogios possíveis não a tornarão boa. Se o espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diretrizes não farão dele uma mentira. Vosso livro será uma apreciação pessoal sob o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública julgará se é correta. Por isso, quererão ver, e se mais tarde for reconhecido que vos enganastes, vosso livro será ridículo como aquele que se publicou recentemente contra a teoria da circulação do sangue da vacina. Mas esqueci que vós deveis tratar a questão ex-professo, o que quer dizer que a haveis estudado sob todas as faces, que haveis visto tudo o que se pode ver, tudo o que se escreveu sobre a matéria, analisado e comparado as diversas opiniões, que vos encontrastes nas melhores condições para observar por vós mesmo, que vós lhe consagrastes vossas vigílias, durante anos, em uma palavra, que não negligenciastes em nada para atingir a constatação da verdade. Eu devo crer que assim o é, se sois um homem sério, porque só aquele que fez tudo isso tem o direito de dizer que fala com conhecimento de causa. Que pensaríeis de um homem que se erigisse em censor de uma obra literária sem conhecer literatura? De um quadro sem ter estudado pintura?
É de uma lógica elementar que o crítico deva conhecer, não superficialmente, mas a fundo aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é preciso opor-lhe outro cálculo, mas para isso é preciso saber calcular. O crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que ele justifique sua opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os próprios princípios da arte ou da ciência. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Poderíeis apreciar as qualidades ou os defeitos de uma máquina se vós não conheceis a mecânica? Não. Pois bem, vosso julgamento sobre o espiritismo, que não conheceis, não teria mais valor do que o que faríeis sobre essa máquina. Seríeis a cada instante preso em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que o estudaram verão consequentemente que estáis fora da questão, de onde se concluirá ou que não sois um homem sério, ou que não sois de boa fé. Em um e outro caso, vos exporeis a receber desmentidos pouco lisonjeiros para vosso amor próprio. Visitante. É precisamente para evitar esse escolho que vim vos pedir permissão para assistir a algumas experiências. Allan Kardec. E pensais que isso vos bastaria para falar do espiritismo exprofesso? Mas como poderíeis compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las, se não haveis estudado os princípios que lhes servem de base? Como poderíeis apreciar o resultado satisfatório ou não de experiências metalúrgicas, por exemplo, se não conheceis a fundo a metalurgia? Permite-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente como se, não sabendo nem matemática, nem astronomia, fosseis dizer a um desses senhores do observatório: Senhor, eu quero escrever um livro sobre astronomia, e além disso provar que vosso sistema é falso. Mas como disso eu não sei nem a primeira palavra, deixai-me olhar uma ou duas vezes através de vossas lunetas, e isso me bastará para conhecê-la tanto quanto vós. Não é senão por extensão que a palavra criticar é sinônimo de censurar. Em seu significado próprio e segundo sua etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aproveitada ou desaproveitada. Fazer crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Aquele que empreende essa tarefa deve fazê-la sem ideias preconcebidas. Mas, se antes de abrir o livro já o condenou em seu pensamento, seu exame não pode ser imparcial. Tal é o caso da maioria daqueles que têm falado do espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião e fizeram como um juiz que pronunciou uma sentença sem se dar ao trabalho de examinar o processo. Disso resultou que seu julgamento ficou sem razão e, ao invés de persuadir, provocou riso. Quanto àqueles que estudaram seriamente a questão, a maioria mudou de opinião, e mais de um adversário dela tornou-se partidário, quando viu que se tratava de coisa diversa daquela em que ele acreditava. Visitante. Falais do exame dos livros em geral. Credes que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se trata de teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Igualmente, exigirias de um impressor que lesse todas as obras que saem das suas impressoras. Allan Kardec. A um raciocínio tão judioso, eu não tenho nada a responder, senão que quando não se tem tempo de fazer conscientemente uma coisa, não se deve envolver-se com ela, e que é melhor não fazer, senão uma coisa bem, do que fazer 10 mal. Visitante. Não creais, Senhor, que minha opinião esteja formada levianamente. Eu vi mesas girarem e baterem, pessoas que estavam supostamente escrevendo sob a influência de espíritos, mas eu estou convencido de que havia charlatanismo. Allan Kardec. Quanto pagastes para ver isso?
Visitante. Nada, seguramente. Allan Kardec. Então, eis charlatães de uma espécie singular e que vão reabilitar a palavra. Até o presente não se viu ainda charlatães desinteressados. Se algum brincalhão maldoso quis se divertir uma vez por acaso, segue-se que as outras pessoas sejam cúmplices da fraude? Aliás, com que objetivo se tornariam cúmplices de uma mistificação? Para divertir a sociedade, direis. Eu aceito que uma vez alguém se preste a um gracejo. Mas quando um gracejo dura meses e anos, eu creio, o mistificador que está mistificado. É provavelmente que, pelo único prazer de fazer crer em uma coisa que se sabe ser falsa, espera-se aborrecidamente horas inteiras sobre uma mesa, o prazer não valeria o trabalho. Antes de concluir pela fraude, é preciso primeiro se perguntar qual interesse se pode ter em enganar. Ora, concordareis que há posições que excluem toda suspeita de fraude, pessoas das quais só o caráter é uma garantia de probidade. Outra coisa seria se tratasse de uma especulação, porque a atração do lucro é uma péssima conselheira. Mas admitindo-se mesmo que neste último caso um fato de manobra fraudulenta seja positivamente constatado, isso não provaria nada contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Do fato de que há pessoas que vendem vinhos adulterados, não se segue daí que não haveria vinho puro. O espiritismo não é mais responsável pelos que abusam desse nome e o exploram, do que a ciência médica não o é pelos charlatães que vendem suas drogas, nem a religião pelos sacerdotes que abusam do seu ministério. O espiritismo, pela sua novidade e pela sua própria natureza, devia prestar-se a abuso. Mas ele dá meios de os reconhecer, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando qualquer solidariedade com aqueles que o exploram ou o desviam de seu objetivo exclusivamente moral para fazer dele um ofício, um instrumento de adivinhação ou de procuras fúteis. Desde que o próprio Espiritismo traça os limites nos quais ele se contém, precisa o que ele diz e o que não diz, o que ele pode e o que não pode, o que está ou não está em suas atribuições, o que ele aceita e o que repudia. O erro está naqueles que, não se dando ao trabalho de o estudar, julgam-no sobre as aparências, que, porque encontram saltimbancos usando o nome de espíritas para atrair os que passam, dirão gravemente: eis o que é o espiritismo. Sobre o que em definitivo recai o ridículo? Não é sobre o saltimbanco que faz o seu trabalho, nem sobre o espiritismo cuja doutrina escrita desmente semelhantes assertivas, mas sobre os críticos convictos de falarem daquilo que não sabem ou de alterarem conscientemente a verdade. Aqueles que atribuem ao espiritismo que está contra a sua própria essência, o fazem ou por ignorância ou deliberadamente. No primeiro caso é por leviandade, no segundo é por má-fé. Neste último caso, eles se assemelham a certos historiadores que alteram os fatos históricos no interesse de um partido ou de uma opinião. Um partido se desacredita sempre pelo emprego de semelhantes meios e falta ao seu objetivo. Notai bem, Senhor, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as ter estudado. Não censuramos de modo algum aqueles que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não o ser para todo mundo. Cada um julga as coisas pelo seu ponto de vista e do fato mais positivo todo mundo não tira as mesmas consequências. Se o pintor, por exemplo, coloca em seu quadro um cavalo branco, qualquer um poderá dizer que esse cavalo faz um mau defeito e que um preto conviria melhor. Mas seu erro será dizer que o cavalo é branco, se ele é preto. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor,
cada um é perfeitamente livre para aprovar ou criticar os princípios do Espiritismo, para deduzir deles tais consequências boas ou más, como lhe agrade, mas a consciência impõe um dever a todo crítico sério de não dizer ao contrário do que é. Ora, por isso, a primeira condição é de não falar daquilo que não se sabe. Visitante. Retornemos, eu vos peço, às mesas moventes e falantes. Não poderia ocorrer que elas estivessem preparadas? Allan Kardec. É sempre a questão da boa-fé a qual já respondi. Quando a fraude estiver provada, eu vô-la entrego. Se vós assinalardes fatos confirmados de fraude, de charlatanismo, de exploração ou de abuso de confiança, eu os entrego à vossa fustigação, vos declarando de antemão que não lhes tomarei a defesa, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los, e mencionar os abusos é ajudar a preveni-los e prestar-lhes serviço. Mas generalizar essas acusações, derramar sobre uma massa de pessoas honradas a reprovação que merecem alguns indivíduos isolados, é um abuso de um outro gênero, o da calúnia. Admitindo, como vós o dizeis, que as mesas estivessem preparadas, seria preciso um mecanismo bem engenhoso para fazer executar movimentos e ruídos tão variados. Como não se conhece ainda o nome do hábil fabricante que as confecciona? No entanto, ele deveria ter uma enorme celebridade, uma vez que seus aparelhos estão espalhados nas 5 partes do mundo. É preciso convir também que seu procedimento é bem sutil, uma vez que se pode adaptar à primeira mesa encontrada sem nenhum sinal exterior, porque desde Tertuliano, que ele também falou das mesas girantes e falantes, até o presente ninguém pôde ver o mecanismo, nem descrevê-lo? Visitante, eis o que vos engana. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído parecido com o que vós atribuís à mesa, de onde ele conclui que vossos médiuns se divertem às custas da credulidade. Allan Kardec. Então, se é um estalido do músculo, não é a mesa que está preparada, uma vez que cada um explica essa pretendida fraude à sua maneira. Isso é prova a mais evidente de que nem uns, nem outros conhecem a verdadeira causa. Eu respeito a ciência desse sábio cirurgião, somente que surgem algumas dificuldades na aplicação dos fatos que lhe assinala as mesas falantes. A primeira, que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, tenha de repente se tornado tão comum. A segunda, que é preciso ter uma bem robusta vontade de mistificar para fazer estalar seu músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, quando isso não produz nada além da fadiga e da dor. A terceira é que não entendo como esse músculo se corresponde com as portas e paredes nas quais as pancadas se fazem ouvir. A quarta, enfim, que é preciso a esse músculo estalante uma propriedade bem maravilhosa para fazer mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, quebrá-la na queda. Não se desconfiava que esse músculo tivesse tanta virtude. O célebre cirurgião do qual falaste estudou o fenômeno da tiptologia naqueles que o produzem? Não. Ele constatou um efeito fisiológico anormal entre alguns indivíduos que jamais se ocuparam com as mesas batedoras, tendo uma certa analogia com aquele que se produz nas mesas, e sem um exame mais amplo, concluiu com toda a autoridade da sua ciência que todos aqueles que fazem as mesas falarem devem ter a propriedade de fazer estalar seu músculo curto peroneiro, o que não são, senão, enganadores, sejam eles príncipes ou operários, façam-se pagar ou não. Ao menos estudou o fenômeno da tiptologia em todas as suas fases? Verificou-se com a ajuda desse estalido muscular
poder-se-ia produzir todos os efeitos tipológicos? Nada mais, sem isso, estaria convencido da insuficiência do seu processo, o que não impediu de proclamar sua descoberta em pleno instituto. Não há aqui, para um sábio, um julgamento bem sério? O que restou dele hoje? Eu vos confesso que se tivesse que sofrer uma intervenção cirúrgica, hesitaria muito em me confiar a esse profissional, porque temeria que ele não julgasse meu mal com mais perspicácia. Uma vez que esse julgamento é de uma das autoridades sobre as quais pareceis dever vos apoiar para abrir uma brecha no Espiritismo, isso me tranquiliza completamente sobre a força dos outros argumentos que apresentareis, se vós não os tomardes de fontes mais autênticas. Visitante. Todavia, vedes que a moda das mesas girantes já passou. Durante um tempo foi um furor. Hoje dela não se ocupam mais. Por que isso, se é uma coisa séria? Allan Kardec. Porque das mesas girantes saiu uma coisa mais séria ainda. Dela saiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica, muito mais interessante para os homens que refletem. Quando estes não tinham mais nada para aprender, vendo rodar uma mesa, dela não se ocuparam mais. Para as pessoas fúteis que não se aprofundam em nada, era um passatempo, um brinquedo e o tiveram bastante. Essas pessoas não são consideradas em ciência. O período de curiosidade teve seu tempo, o da observação lhe sucedeu. O Espiritismo, então, entrou para o domínio das pessoas sérias, que não se divertem com ele, mas que se instruem. Também as pessoas que fazem dele uma coisa séria não se prestam para nenhuma experiência de curiosidade, e menos ainda para aqueles que nela viriam com pensamentos hostis. Como elas próprias não se divertem, não procuram divertir os outros. E eu sou desse número. Visitante. Não há, todavia, senão a experiência para convencer, mesmo não tendo no início, senão um objetivo de curiosidade. Se vós não operais senão em presença de pessoas convencidas, permite-me dizer-vos que pregais aos convertidos. Allan Kardec. Uma coisa é estar convencido, outra é estar disposto a se convencer. É a estes últimos que eu me dirijo, e não àqueles que creem humilhar sua razão vindo escutar aquilo que chamam de fantasia. Com estes eu me preocupo o menos possível. Quanto àqueles que dizem ter o desejo sincero de se esclarecer, a melhor maneira de o provar é mostrando perseverança. Se os conhece por outros sinais além do desejo de ver uma ou duas experiências, estes querem trabalhar seriamente. A convicção não se forma senão com o tempo, por uma contínua observação feita com um cuidado particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente daqueles que se apresentam nas ciências exatas. Eles não se produzem à vontade. É preciso compreendê-los quando ocorrem. É vendo-os muito e por longo tempo que se descobre uma multidão de provas que escapam ao primeiro olhar, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições nas quais eles podem se produzir, e ainda mais quando se leva um espírito de prevenção. Para o observador assíduo e refletido, as provas são bastante. Para ele, uma palavra, um fato aparentemente insignificante, pode ser um sinal de luz, uma confirmação. Para o observador superficial e de passagem, para o simples curioso, elas nada são. Eis porque eu não me presto para experiência sem resultado provável. Visitante. Mas, enfim, é preciso um começo para tudo. O iniciante, que é uma tábula rasa, que não viu nada, mas que quer se esclarecer, como pode fazê-lo se vós, para isso, não lhe dais os meios? Allan Kardec. Eu faço uma grande diferença entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo sistemático. Quando vejo em alguém disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo,
Mas há pessoas em que o desejo de se instruir não é senão uma aparência. Com estes, perde-se tempo, porque se eles não encontram imediatamente o que têm o ar de procurar, e que talvez os descontentariam encontrar, o pouco que vem é insuficiente para destruir suas prevenções. É inútil lhes fornecer oportunidade, porque elas a julgam mal e a fazem objeto de zombaria. Aquele que deseja se instruir, direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química, já que não se é jamais senhor para produzir os fenômenos à vontade, e que as inteligências que lhes são agentes frustram frequentemente todas as nossas previsões. O que vós poderíeis ver acidentalmente, não apresentando nenhuma continuidade, nenhuma ligação necessária, seria pouco inteligível para vós. Instruí-vos primeiro pela teoria. Lede e meditai os livros que tratam dessa ciência. Ali aprendereis seus princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis sua possibilidade pela explicação que é dada e pela narração de uma multidão de fatos espontâneos, dos quais podeis ter sido testemunhas sem o saber, e que vos tornarão a memória. Vós vos edificareis sobre todas as dificuldades que podem se apresentar e formareis, assim, uma primeira convicção moral. Então, quando se apresentarem as circunstâncias de ver e de operar por vós mesmos, compreendereis qualquer que seja a ordem pela qual os fatos se apresentem, porque nada vos será estranho. Eis, Senhor, o que aconselho a quem diz querer se instruir, e pela sua resposta é fácil de se ver se tem outra coisa além da curiosidade.